Naquela noite, o Tiago Martins achava que eu já estava a dormir profundamente. A porta do seu escritório estava entreaberta, deixando apenas uma frincha da largura de 2 dedos. Eu estava descalça no tapete do corredor, com as costas coladas à parede, contendo até a respiração. A voz abafada do Tiago ecoou, carregada daquela impaciência que eu conhecia tão bem. Ele ordenou friamente ao interlocutor que não era para ser apenas um arranhão, mas sim para me mandar para o hospital. Ao ouvir a resposta do outro lado da linha, ele chegou a soltar um riso leve. Mandou cortarem o cabo do travão traseiro e que agissem quando eu saísse de casa à meio-da-manhã. Apertei as mãos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas, provocando uma dor aguda. Essa dor manteve-me lúcida. O homem com quem eu estava casada há 7 anos estava a planear um acidente de viação. Ele calculou tudo. O meu carro tinha sido comprado no ano passado. A seguradora nunca suspeitaria. Após desligar a chamada, ouvi o som de um isqueiro e senti o cheiro tênue a tabaco. Antes de casarmos, ele disse que ia deixar de fumar por mim. Afinal, apenas evitava fumar à minha frente. Recuei lentamente para o quarto, levantei os lençóis e voltei a deitar-me na cama. Momentos depois, ele empurrou a porta e entrou, abraçando-me por trás. Apoiou o queixo no topo da minha cabeça e, com uma voz doce como mel, sussurrou que assim que terminasse, os negócios me levaria à Suíça. Mantive a respiração compassada e não me mexi, sabendo que ele me estava a testar. Esperei exatamente 3 minutos, deixando que o braço dele escorregasse naturalmente da minha cintura. Na escuridão, abri os olhos e fiquei a olhar fixamente para o teto. Dos 23 aos 30 anos, acompanhei-o desde os tempos em que era um rapaz pobre, até se tornar o milionário diretor-geral do Grupo Martins. Na altura, a minha família opôs-se ao casamento. O meu pai dizia que ele tinha um olhar calculista e que não era um bom partido. Para ficar com ele, cortei relações com a minha família e já não ia à casa passar o Natal há 3 anos. No ano passado, quando a minha mãe faleceu, ele estava numa reunião do conselho de administração e nem sequer apareceu no velório. Cheguei a arranjar desculpas para ele, dizendo que estava ocupado, que não controlava o próprio tempo e que era o pilar da família. Mas naquele momento, compreendi perfeitamente. Ele não estava ocupado, simplesmente não queria ir. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, às 6h30. Enquanto ele ainda dormia profundamente, pus-me em frente ao espelho do quarto de vestir e apliquei batom com firmeza. Escolhi de propósito um vermelho vivo. Ele não gostava daquela cor. Dizia sempre que chamava demasiada atenção. Antes eu cedia em tudo, não usava preto nem batom vermelho e até tinha medo de falar muito alto. Agora, pensar nisso parecia-me ridículo. Vesti um vestido cor de vinho e coloquei o meu colar com um trevo de 4 folhas. O trevo é um símbolo de sorte. Hoje, iria usá-lo para lhe oferecer um grande presente. Às 7h30, o Tiago desceu as escadas e surpreendeu-se ao ver-me sentada à mesa da sala de jantar. Com um sorriso suave e fingido, servi-lhe o pequeno almoço e comentei casualmente que tinha marcado uma ida à esteticista. O Tiago pegou na chávena de café e um brilho de evasão imperceptível atravessou-lhe o olhar. Disse que ia encontrar-se com um cliente de manhã e que iria para a empresa mais tarde. Eu nem sequer perguntei se o cliente era homem ou mulher. No fundo, eu sabia bem. A Beatriz Costa tinha tirado o dia de folga. Na noite anterior, quando ele estava ao telemóvel no escritório, eu tinha ouvido que ela tinha a manhã livre e ele, atenciosamente, disse-lhe para dormir mais um pouco e que não precisava de ir à empresa. Não lhe perguntei como ele sabia que a Beatriz tinha a manhã livre, nem lhe perguntei por que motivo sabia a que horas a sua assistente se deitava. Apenas lhe perguntei se seria preciso eu usar o meu carro para levar o Porsche dele à revisão hoje. O Tiago suspirou de alívio e disse que não era preciso eu conduzir. Empurrou as chaves na minha direção e até acrescentou que o carro tinha o depósito cheio. Aceitei as chaves calmamente e guardei-as na carteira. Ao sair, olhei para trás. A partir do hall de entrada, o Tiago estava de pé na sala de jantar, de cabeça baixa, a comer as panquecas que eu tinha demorado 40 minutos a preparar. A luz da manhã iluminava o seu perfil com um ar culto e gentil,
tal e qual o jovem que jurou amar-me há 7 anos. Ele provavelmente nunca saberia que eu tinha posto uma colher extra de sal naquela massa. Por toda a ternura que lhe dei, a partir de hoje, ele iria pagar um preço elevado por cada detalhe. Às 9h40 da manhã, cheguei à base do edifício da empresa. Não era a sede do Grupo Martins, mas sim o escritório secundário que o Tiago mantinha às escondidas. Ficava no Parque das Nações, uma zona de luxo. Tinha arrendado o andar inteiro, com a placa de uma empresa de consultoria, mas na verdade servia apenas para acomodar a Beatriz Costa e as contas que ele não podia levar para casa. Não subi. Sentei-me no café do átrio, junto à janela. Pedi um café americano e mandei uma mensagem pelo WhatsApp a Beatriz, perguntando se ela estava no escritório. 10 minutos depois, ela respondeu que sim e perguntou o que eu queria. Não a corrigi dizendo que me devia tratar por Senhora Martins. Apenas expliquei que o Tiago me tinha pedido para lhe entregar o carro, já que o Mini Cooper dela não podia circular hoje. Passados 5 minutos, ela respondeu com falsa modéstia, dizendo que não sabia como agradecer. Enviei um emoji sorridente, dizendo que era um presente do diretor e que eu estava apenas a fazer o recado. Tirei uma foto da chave do Porsche e enviei-lhe. O logótipo brilhava à luz do sol. A Beatriz não voltou a responder, mas via através das janelas de vidro do café. 3 minutos depois, uma mulher passou pelos torniquetes do átrio do edifício. Vestia um fato Chanel lilás, calçava saltos agulha de 7 centímetros e tinha o cabelo com ondas frescas feitas no cabeleireiro. Caminhava rápido como se flutuasse. O orgulho no seu rosto estava quase a transbordar. Levantei o café e bebi um gole lentamente. O sabor era amargo, mas por incrível que pareça, deixou um travo doce na minha boca. Quando a Beatriz pegou na chave, os dedos dela quase tremiam. Não era nervosismo, era uma excitação impossível de esconder. Olhou para mim, com a pequena pinta no canto do olho a brilhar, e perguntou se o diretor Martins tinha mesmo mandado entregar o carro. Respondi friamente que a chave já estava na mão dela. Como é que podia ser mentira? A Beatriz sorriu de lábios cerrados e apertou a chave com força, como se segurasse o bilhete de entrada para o resto da sua vida. Disse com falsidade que o diretor estava a gastar demasiado e que o carro dela ainda andava. Não respondi. Ela sabia perfeitamente que eu estava a mentir. A Beatriz estava com o Tiago há 2 anos e conhecia-me demasiado bem. Conhecia o meu feitio. Quando era o aniversário do assistente do meu marido, eu cozia bolachas com as minhas próprias mãos para lhe levar. Alguém assim nunca entregaria um carro a uma funcionária do marido por iniciativa própria. Mas ela preferia acreditar que eu tinha desistido, que tinha aceitado o facto de estar a envelhecer e a perder o encanto, e que por isso estava a ceder o meu lugar e a rebaixar-me para agradar a alguém. Aceitou a chave do Porsche, agradeceu-me em voz baixa e, após uma pausa, acrescentou um obrigado ao diretor Martins. Naquele momento, todo o seu rosto transbordava uma arrogância inescondível. Eu também sorri. Lembrei-a de que o Tiago estimava muito aquele carro e disse-lhe para conduzir com cuidado. Ela acenou com a cabeça, abriu a porta e entrou. O motor rugiu. Fiquei parada, a vê-la virar o carro e juntar-se ao trânsito, até se tornar num pequeno ponto no horizonte. Às 9h57, faltavam 3 minutos para a hora que o Tiago tinha mencionado na chamada da noite anterior. Ele dizia que saía de casa impreterivelmente às 10 horas e que aquela estrada não tinha câmaras de vigilância. Não voltei ao café. Fiquei na beira do passeio, tirei o telemóvel e marquei o número do Tiago. Tocou 3 vezes. Quando ele atendeu, o ruído de fundo era muito silencioso. Talvez estivesse no escritório ou em algum espaço privado onde eu nunca tinha posto os pés. Disse-lhe com calma que tinha entregado o Porsche dele a Beatriz. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele perguntou o que eu tinha dito. Olhando para a direção em que a Beatriz tinha desaparecido, a minha voz soou suave. Não se queixava ele sempre de que eu não era suficientemente generosa. Hoje fui generosa por ele. O diretor Martins oferece um carro à assistente. Seria uma bela história para se contar. O Tiago ficou em silêncio durante alguns segundos. Eu não consegui decifrar o que havia naquele silêncio. Seria raiva, choque
ou uma inquietação tardia. Ele não me perguntou como eu sabia que ele precisava do carro hoje, nem me perguntou por que razão o entreguei. Apenas disse Clara Silva, tu estás louca, e desligou a chamada. Olhei para o ecrã negro do telemóvel e guardei-o lentamente na carteira. Tiago Martins, sabes o que é loucura? A loucura não é alguém como tu planear matar a esposa. A loucura é a pessoa que querias matar durante 7 anos, deixar de repente de querer morrer. A loucura é ela estar à tua frente, sorrir ao receber a faca e virar-se para a encostar ao teu pescoço. Às 10h15 da manhã, o meu telemóvel tocou. O identificador de chamadas mostrava um número desconhecido de Lisboa. Atendi, e após confirmar que eu era a Clara Silva, o interlocutor identificou-se como sendo da Polícia de Segurança Pública. O agente informou-me que, às 10h08 dessa manhã, tinha ocorrido um grave acidente de viação no cruzamento da Avenida Marginal. O proprietário registrado da viatura acidentada era o Tiago Martins, mas a identidade do condutor no local não correspondia. Não conseguiam contactar o Sr. Martins. O agente fez uma pausa e perguntou se eu conhecia uma senhora chamada Beatriz Costa. Fechei os olhos, sentindo o sol maravilhoso lá fora, e respondi que sim. Ela era a assistente pessoal do meu marido. O polícia pediu-me o favor de informar o Sr. Martins para se deslocar ao hospital o mais rapidamente possível. A ferida estava a ser reanimada e precisavam da assinatura de um familiar direto ou de um responsável da empresa. Apertei o telemóvel com força e perguntei com ansiedade em que hospital estavam. Informaram-me que a pessoa estava no 10º andar do edifício das urgências do Hospital de Santa Maria. Prometi imediatamente que o faria e desliguei para o avisar. Desliguei a chamada, abri os contactos e encontrei o número do Tiago. Desta vez, tocou muitas vezes até ele atender. A voz dele estava tensa, como um arco esticado ao limite. Chamou o meu nome a tremer, Clara Silva. Tiago, interrompi-o. A polícia não conseguiu ligar-te e ligou para mim. Do outro lado da linha, ouviu-se o som de algo a ser derrubado. A Beatriz teve um acidente de carro, disse eu. Está no Hospital de Santa Maria, a ser reanimada. Falei sem pausas, sem oscilações na voz, como se estivesse a relatar a previsão do tempo para hoje. Não vens assinar os papéis? Perguntei. O Tiago não disse nada. A respiração dele tornou-se pesada, passando através da linha em golpes rítmicos. Esperei 5 segundos e depois disse, a propósito, Tiago, ele perguntou, em pânico, o quê? Ontem à noite, quando estavas ao telemóvel, sussurrei. A porta do escritório não estava bem fechada. Desliguei a chamada. Às 10h35, eu contava o tempo na minha cabeça. Não fui ao hospital. Sentada junto à janela num café na Avenida Marginal, o meu americano já estava completamente frio. Dali, conseguia ver que a fita de isolamento policial no cruzamento ainda não tinha sido retirada. O reboque estava a içar um Porsche deformado. Metade da carroçaria prateada estava amolgada e o para-brisas tinha se estilhaçado como teias de aranha. Entre os mirones, havia quem filmasse com o telemóvel e quem estivesse a fazer chamadas. Ninguém se importava com a mulher de rosto ensanguentado que fora levada de maca. Levantei a chávena de café e o líquido gelado escorregou-me pela garganta. O ecrã do telemóvel iluminou-se. Eram mensagens do grupo da família. A minha sogra questionava o Tiago no grupo, dizendo que o motorista tinha acabado de ligar a dizer que a esquadra de trânsito o tinha contactado à sua procura e perguntava o que se passava. Insistiu, perguntando por que é que ele não respondia. A seguir, atacou-me. Clara Silva, estás aí? O telemóvel do teu marido não dá sinal, estás morta. Virei o telemóvel, deixando o ecrã virado para baixo. 10 minutos depois, a porta de vidro foi empurrada com força. O Tiago estava à entrada, com o colarinho da camisa torto e uma fina camada de suor na testa. Ao ver-me, as pupilas dele contraíram-se violentamente. Deu alguns passos largos e bateu com a palma da mão na mesa. A chávena de café saltou com o impacto. Ele rugiu. O que estás aqui a fazer? Levantei a cabeça e olhei para ele com calma. A beber café, respondi. A beber café. A voz dele quebrou-se, como lixa a raspar em metal. Gritou, Clara, a Beatriz teve um acidente.
Ela estava a conduzir o meu carro. Pois estava, disse eu. Fui eu que lhe o dei. O rosto do Tiago ficou arroxeado. Olhava fixamente para mim, com o peito a subir e a descer bruscamente, como uma fera provocada. Vi os punhos cerrados dele, as juntas dos dedos brancas e as veias do pescoço a saltar. 3 segundos, 5 segundos. Ele conteve-se, trincou os dentes e perguntou, sílaba a sílaba, tu sabias daquela estrada? O que tem essa estrada? Inclinei a cabeça e olhei para ele. Parecia tão sincera como a Clara Silva de há 7 anos que acreditava em tudo o que ele dizia. O Tiago não falou, fechou os olhos e, quando os voltou a abrir, a intenção assassina tinha sido reprimida, substituída por uma máscara de frustração cansada. Clara, eu sei que tens passado por momentos difíceis estes anos. A voz dele suavizou-se. Mas não podes fazer isto. A Beatriz é só uma assistente. Se não gostas dela, eu transfiro-a. Está uma vida em risco. Por que esta birra? Não respondi. Ele esperou alguns segundos e estendeu a mão para me agarrar o pulso. Pressionou-me para ir com ele ao hospital, dizendo que a Beatriz ainda estava a ser reanimada. Disse que eu era a senhora Martins e que devia estar presente. Puxei a mão. Chamei-o pelo nome e disse-lhe, tu tens medo. O movimento dele parou a meio caminho, claramente sem esperar que eu dissesse aquilo. Eu disse que ele tinha medo que a Beatriz acordasse e falasse demais, medo que a polícia analisasse a câmara do painel do carro. Também disse que ele tinha medo que a polícia descobrisse que o cabo do travão tinha sido adulterado. Pousei a chávena de café no pires. A porcelana bateu com um som leve. Olhei-o nos olhos e disse-lhe, tu tens medo de mim? O café estava muito silencioso, tão silencioso que se podia ouvir a respiração. O Tiago estava ali como uma estátua subitamente paralisada. A maçã de Adão moveu-se, os cantos da boca tremeram e, passado muito tempo, conseguiu espremer algumas palavras. Perguntou, a tremer, o cabo do travão. Fiquei a olhar para ele sem dizer uma palavra. Fingi submissão durante 7 anos, apatia durante 7 anos e ingenuidade durante 7 anos. Mas, neste momento, não queria fingir mais. Disse que na noite passada ele estava a falar ao telemóvel no escritório e a porta não estava bem fechada. Ele disse para mexerem naquele cabo do travão traseiro, que eu saía de casa todos os dias às 10 e que a estrada não tinha câmaras. O rosto do Tiago ficou instantaneamente acinzentado. Eu disse que ele tinha mandado fazer o serviço limpo e que o dinheiro não era problema. Disse que o carro dele tinha sido comprado no ano passado e que a seguradora não desconfiaria. Eu queria continuar a falar, mas fui interrompida. Ele interrompeu-me bruscamente, com uma voz aguda e desesperada. Gritou, chega. Os poucos clientes no café olharam para nós. O empregado de mesa, com o tabuleiro nas mãos, ficou paralisado no mesmo sítio, sem ousar mexer-se. Ele percebeu que tinha perdido a compostura, respirou fundo e baixou a voz. Chamou o meu nome e pediu-me para o ouvir. Eu disse que o ouvia há 7 anos. Levantei-me e peguei na carteira. Disse que se a Beatriz vivia ou morria, não tinha nada a ver comigo. Disse que o cabo do travão foi ele que comprou, a pessoa foi ele que arranjou e as chaves do carro foram doadas. Eu limitei-me a entregar as chaves. Passei por ele e parei por um instante. Disse-lhe que limpasse ele próprio a porcaria que tinha feito. Empurrei a porta e entrei na luz do sol de dezembro. Atrás de mim não houve passos, apenas um silêncio absoluto. Às 2 da tarde, a cirurgia da Beatriz terminou e ela foi transferida para os cuidados intensivos. Não fui ao hospital, mas as mensagens não paravam de chegar ao meu telemóvel. O assistente do Tiago, o João Pereira, enviava-me uma mensagem de 20 em 20 minutos. O tom era respeitoso e as palavras cuidadosas. Eram apenas pedidos de instrução. Perguntava se o diretor Martins queria saber se eu regressava à casa da família para jantar. Dizia também que a senhora, sua mãe, tinha ligado a perguntar por que eu não atendia o telefone. Mencionou ainda que havia cada vez mais jornalistas no hospital e que esperava que eu pudesse lá ir. Não respondi a nenhuma. Fiquei apenas a observar em silêncio. Às 16h17, a chamada da minha sogra chegou finalmente ao meu telemóvel. Peguei no aparelho e atendi.
A voz da mãe do Tiago era afiada como uma agulha a arrebentar um balão, gritando o meu nome. Perguntou que espetáculo eu estava a armar. Por que é que o carro do Tiago tinha sido dado àquela assistente para conduzir? Exigiu saber por que é que quem sofreu o acidente foi ela, e não eu. Ouvi em silêncio, sem dizer uma palavra. Ordenou-me que fosse agora mesmo para o hospital. Disse que o Tiago estava sozinho a lidar com a polícia, enquanto eu me escondia em casa à procura de descanso. Perguntou-me se eu não tinha a mínima consciência do que era ser a esposa de alguém. Abri a boca e chamei-a suavemente de mãe. Ela gritou para não lhe chamar mãe, que não merecia ter uma nora como eu. Esperei que ela terminasse de insultar, com a mente totalmente clara. 3 segundos depois, revelei a verdade com calma. Ontem à noite, o Tiago mandou sabotar os meus travões. O carro que a Beatriz conduzia devia ter sido conduzido por mim. Do outro lado da linha, o silêncio foi absoluto, como se alguém a tivesse agarrado pela garganta. A mãe do Tiago perguntou, estupefacta, o que é que tu disseste? Mandei-a perguntar ao seu querido filho. Foi ele mesmo que fez a chamada. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. A mãe dele calou-se. O som da sua respiração, a resfolegar como um fole, passava pelas ondas de rádio. Tentou refutar, acusando-me de inventar calúnias. Interrompia, informando que a câmara de vigilância do Porsche gravava para a frente e para trás e que havia uma câmara oculta no porta-bagagens direcionada diretamente para os cabos dos travões. Ouviu-se o estrondo de algo a cair no chão do outro lado da linha. Desliguei a chamada. Lá fora, o céu já tinha escurecido. As luzes da cidade começavam a acender-se. Os escritórios nas 2 margens do rio Tejo iluminavam-se um a um. Fiquei de pé diante da janela panorâmica, a olhar para o último andar da sede do Grupo Martins, no 32. Ai, o piso. As luzes estavam acesas, mas o Tiago não tinha regressado à empresa. Estava no hospital, a velar a Beatriz. Às 7h30 da noite, a fechadura rodou. O Tiago empurrou a porta e entrou. Arrastava os pés, ficou parado no hall, não mudou de sapatos nem acendeu a luz. O seu rosto estava exausto e acinzentado. Chamou o meu nome com uma voz profunda. Eu estava sentada no sofá a folhear um livro. Não levantei a cabeça. Ele relatou os ferimentos da Beatriz. O baço foi removido, a perna fraturada, o rosto ficaria com cicatrizes. Limitei-me a virar a página com frieza. Ele ficou ali parado durante muito tempo. Depois aproximou-se e ajoelhou-se à minha frente. Tentou segurar as minhas mãos. Esquivei-me, e as mãos dele ficaram suspensas no ar, recuando logo a seguir. Com a voz rouca, confessou o erro, disse que se tinha enganado. Eu olhava para as palavras no livro. Conhecia cada uma delas, mas juntas não conseguia compreendê-las. Ele justificou-se, dizendo que estava demasiado cansado, com muita pressão. Que aquela chamada tinha sido um delírio por causa do álcool, que nunca tinha tido intenção de o fazer de verdade. Levantei os olhos e olhei para ele. Vi que tinha os olhos rasos de água, os lábios gretados e a voz a tremer. Em 7 anos, foi a primeira vez que vi o Tiago chorar. Mas enquanto chorava e implorava por perdão, não perguntou nem uma vez como estava a Beatriz, ou se ela sentia dor. Passou o tempo todo a dizer que tinha errado e a pedir outra oportunidade. Não tinha medo de fazer mal aos outros, só tinha medo que o descobrissem. Abri levemente a boca e chamei o seu nome. Ele levantou subitamente a cabeça, reacendendo a esperança. Eu disse-lhe que o cartão de memória da câmara do carro estava na minha posse, que eu tinha o vídeo. A cor desapareceu-lhe completamente do rosto. Acrescentei que também tinha a gravação daquela chamada de telefone. O Tiago pareceu ter ficado sem a espinha dorsal. Os joelhos cederam e ele caiu sentado no tapete. Abriu a boca, espremendo um som de fole roto, e tentou argumentar que éramos marido e mulher. Inclinei a cabeça, olhei para ele e perguntei friamente, marido e mulher. Ele encolheu-se. Nem sequer teve a coragem de dizer uma palavra de arrependimento. Levantei-me de repente e passei diretamente por ele. Disse-lhe que o quarto de hóspedes estava preparado e que esta noite ele só poderia dormir lá. Entrei no quarto principal e fechei a porta atrás de mim. Desta vez, não tranquei a porta, porque sabia que ele nunca mais teria a coragem de entrar.
A partir daquele dia, aquela porta seria uma zona proibida para ele. Na sala lá fora, caiu um silêncio sepulcral. Muito tempo sem qualquer som. Deitei-me sozinha na cama, com um olhar vazio fixo no teto. A minha visão caiu sobre a mesa de cabeceira, onde estava a nossa fotografia de casamento. Na foto, eu usava um vestido branco com cauda. O meu sorriso era tão puro e luminoso. O Tiago abraçava-me por trás, com o queixo ligeiramente encostado na minha cabeça, e os olhos dele pareciam conter estrelas. Nesse ano, ele tinha 25 anos e carregava uma dívida de 50 mil euros. Vivíamos encolhidos num anexo minúsculo na periferia de Loures. A mãe dele foi lá uma vez e, cheia de pena, ficou 3 dias sem comer. Mas, nessa altura, eu casei-me com ele sem olhar para trás. Ingenuamente, acreditava que o amor podia preencher todos os abismos deste mundo. Não sabia que os abismos mais profundos do coração humano nunca podem ser preenchidos. No meio da escuridão, o ecrã do telemóvel emitiu uma luz fraca. As mensagens no grupo da família voltaram a disparar freneticamente. A minha sogra insultava-me furiosa, perguntando o que mais eu queria depois de o Tiago já me ter implorado de joelhos. Acusava-me de só parar quando destruísse a família. Amaldiçoou-me, chamando-me víbora que a família Martins não conseguia tolerar. Perante aquele alarido, escolhi manter o silêncio. Apaguei as mensagens e ativei o modo silencioso. Virei-me com indiferença, virando as costas à escuridão da janela. Esta noite, o luar continuava perfeito, e amanhã haveria muito mais a fazer. Na manhã seguinte, às 9 horas, eu estava na propriedade da família Martins em Sintra. A sala já estava cheia de pessoas de todos os tipos. O meu sogro estava sentado na cadeira principal, a rodar um anel de sinete no dedo, imóvel há muito tempo. A sogra estava encostada a ele, com lágrimas nos olhos, lançando-me olhares ferozes de vez em quando. O Tiago estava sentado na diagonal, com o fato impecável, mas incapaz de esconder as olheiras profundas. Não tinha dormido a noite toda, e cada fio de cabelo emanava cansaço. Os pais da Beatriz também tinham viajado à pressa desde o norte do país. A mãe da Beatriz vestia um sobretudo antiquado. Tinha o cabelo arranjado, mas os olhos vermelhos e inchados. Estava sentada rigidamente na ponta do sofá, a torcer as mãos, com as articulações brancas. O pai da Beatriz fumava em silêncio. Depois de lhe pedirem para parar 3 vezes, atirou furiosamente o isqueiro para a mesa de centro. A mãe da Beatriz falou com voz rouca, dizendo logo que a filha estava com o diretor Martins há 2 anos. Ao ouvir isto, as sobrancelhas do Tiago contraíram-se bruscamente. Ele tentou defender-se, dizendo que a Beatriz era apenas a sua assistente. A mãe da Beatriz retorquiu asperamente, questionando como é que uma assistente que ganha 1.500 euros podia usar um relógio de 8.000 euros e como é que podia viver num apartamento de luxo de 180 metros quadrados nas Avenidas Novas. Perante o interrogatório, o Tiago optou pelo silêncio. A mãe dela virou logo a cabeça e fixou o olhar em mim. O seu olhar era complexo, uma mistura de ódio, incompreensão e uma emoção que não consegui decifrar. Tratou-me por Senhora Martins e afirmou que aquele carro tinha sido eu a dar-lhe. Admiti calmamente. Sim, fui eu que lhe o dei. Ela pressionou imediatamente, perguntando se eu sabia dos problemas nos travões antes de lhe dar o carro. A sala mergulhou num silêncio mortal. O olhar do Tiago foi como uma faca que me cortou severamente. A sogra parou de soluçar, semicerrando os olhos para me encarar fixamente. Perante esta acusação repentina, não respondi de imediato. Meti lentamente a mão na carteira e tirei, sem pressa, aquele telemóvel. Desbloqueei o ecrã, abri a pasta e encontrei a gravação crucial. Depois, aumentei o volume ao máximo e carreguei no botão para reproduzir com firmeza. A voz do Tiago soou no altifalante, tão clara como se ele estivesse de pé no centro da sala. Na gravação, aquela voz fria dizia que não era para ser um arranhão, mas sim para a mandar para o hospital. A seguir, vieram as instruções, o cabo do travão traseiro. O interlocutor relatava que ela saía todos os dias às 10 da manhã, em ponto, e que a estrada não tinha câmaras. A voz do Tiago encerrava o assunto com frieza. Faz as coisas limpas, o dinheiro não é problema.
Ele ainda calculava que o carro tinha sido comprado no ano passado, que a seguradora não suspeitaria. Se corresse mal, seria tratado como um acidente. De qualquer forma, a família dela não tinha ninguém para a defender. Quando a gravação terminou, a sala estava tão silenciosa como um cemitério. O rosto da mãe do Tiago passou de vermelho a branco e de branco a lívido, soltando sons guturais da garganta. Os dedos da mãe da Beatriz pararam de se torcer. O pai da Beatriz levantou-se abruptamente. As cinzas do cigarro caíram-lhe nas calças e ele bateu com a palma da mão na mesa de mogno. As chávenas de chá saltaram tilintando. Ele rugiu. O nome do Tiago soou como um trovão, parecendo fazer tremer os candelabros. Questionou. A minha filha esteve contigo 2 anos. Deste-lhe casa, deste-lhe malas. Pensei que ela tinha encontrado um protetor e afinal querias tirar-lhe a vida. O Tiago levantou-se com dor, tentando justificar-se, dizendo que não mandou que ela conduzisse aquele carro. Apontou o dedo para mim, a mão a tremer. Foi ela, a Clara Silva. Foi ela que deu as chaves a Beatriz. Aquele carro devia ter sido conduzido por ela. Foi ela que quis fazer mal a Beatriz. Eu continuei sentada, imóvel. Os olhos do Tiago estavam vermelhos e a voz dele quebrou. Clara Silva, fala. Fizeste de propósito. Não foi. Sabias que o carro tinha problemas. Deste a chave a Beatriz de propósito. O olhar da mãe da Beatriz alternava entre mim e o Tiago, como se estivesse a ser dividida por 2 forças. Perguntou, a tremer, senhora Martins, a senhora sabia dos travões. Respondi com muita calma. Sabia. Todos os presentes ficaram chocados. A mãe do Tiago começou a gritar. Ouçam, ela confessou. Foi ela que quis matar aquela cabra. Tiago, chama a polícia. Chama a polícia imediatamente e prendam esta víbora malvada. Ninguém se mexeu. O Tiago olhava fixamente para mim, com um medo letal no olhar. Porque ele sabia que eu não diria apenas aquelas 2 palavras. Revelei, palavra por palavra, que eu sabia que os travões iam falhar naquele dia, porque na noite anterior eu estava escondida atrás da porta do escritório e ouvi o Tiago a falar ao telemóvel, a contratar alguém para fazer o serviço. A mãe da Beatriz tapou a boca. O pai da Beatriz deixou-se cair de volta no sofá. O rosto do Tiago perdeu toda a cor. Continuei a dizer que eu sabia que assim que entregasse as chaves, alguém iria parar ao hospital naquele dia, porque conhecia demasiado bem o Tiago. As pessoas que ele contratava eram muito eficientes e nunca deixavam as coisas para o dia seguinte. Virei-me para a mãe da Beatriz e baixei a voz. Mas eu não sabia que quem estaria no lugar do condutor seria a sua filha, porque na chamada de telefone ele falou em... A minha visão virou-se lentamente para o rosto do Tiago, mandá-la para o hospital. O Tiago encolheu os ombros como se lhe tivessem tirado os ossos. Disse que eu não sabia a quem ele queria fazer mal. Apenas fiz com que a arma que ele tinha preparado apontasse para a pessoa que ele queria proteger. Ninguém falou na sala. As lágrimas da mãe da Beatriz finalmente caíram, silenciosas. O Tiago ficou parado no mesmo sítio, como uma árvore queimada por um raio. Cerrou os dentes ao dizer, o meu nome, Clara Silva. Enfrentei o olhar dele e informei-o de que a gravação já tinha 5 cópias de segurança guardadas com pessoas diferentes. Guardei o telemóvel na carteira e disse-lhe que agora devia pensar em como explicar a chamada de ontem à polícia e não em como insultar-me. O Tiago tremia todo. No seu olhar havia raiva, pânico e algo que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha medo de mim. A mulher burra que ele enganou durante 7 anos acabara de pisar o seu orgulho. A mãe do Tiago finalmente reagiu. Lançou-se sobre mim e agarrou-me os pulsos. Gritou que eu queria destruir o Tiago, espetando-me as unhas na pele. Perguntou que vantagem eu tirava da ruína dele. Eu não me soltei. Olhei-a nos olhos e disse que a queda dele não dependia de mim, mas da polícia. A mãe do Tiago retirou as mãos como se tivesse sido queimada. Recuou, bateu na mesa de centro e agarrou-se à manga do casaco do filho, sem saber o que fazer, pedindo-lhe que pensasse depressa numa solução. O Tiago não falou. Ficou ali, como uma montanha a desmoronar. O pai da Beatriz levantou-se novamente. Desta vez já não gritava. A sua voz era baixa como um trovão abafado. Perguntou ao Tiago o que planeava fazer. Disse que,
Não importava a quem o Tiago queria fazer mal. As duas pernas da filha estavam partidas, o rosto ficaria com cicatrizes e o baço tinha desaparecido. Aquelas eram as consequências causadas por ele. O Tiago engoliu em seco com dificuldade e disse que se responsabilizaria pelas despesas médicas. O pai da Beatriz interrompeu-o e rugiu que o cabo de um travão quase lhe tinha tirado a vida e que ele tinha o atrevimento de falar de despesas médicas. Tirou do bolso uma folha de papel e bateu com ela na mesa. Era um acordo já impresso. Exigia que o apartamento das Avenidas Novas passasse para o nome da Beatriz e que a indenização de 1,5 milhão de euros caísse na conta em 3 dias. Caso contrário, ele entregaria a gravação da senhora Martins à polícia judiciária. O rosto do Tiago ficou completamente branco. Abriu a boca para dizer algo, mas a mãe dele antecipou-se e começou a gritar. Gritou que 1,5 milhão era chantagem, com uma voz aguda e irritante. O pai da Beatriz ignorou-a, olhando fixamente para o Tiago, para que ele próprio escolhesse. A sala ficou em silêncio durante 10 longos segundos. O Tiago baixou a cabeça e disse que sim. A mãe do Tiago desabou no sofá. Eu levantei-me. Toda a gente estava a olhar para mim. Peguei na carteira e, ao passar pelo Tiago, dei-lhe os parabéns em voz baixa por ter gasto apenas 1,5 milhão para comprar de volta a mulher que lhe ia custar a vida. Os ombros dele tremeram levemente. Saí da propriedade dos Martins. O vento de dezembro meteu-se pela gola do meu casaco, gelando-me até aos ossos. Fiquei nos degraus, olhei para o céu nublado. O telemóvel vibrou na carteira. Uma mensagem do sogro no grupo da família mandava-me voltar para jantar e pedir desculpa em nome do Tiago. Não respondi. Fiquei ali ao vento, a expirar lentamente. O vapor branco dissipou-se, tal como aqueles 7 anos. Tudo tinha chegado ao fim. Na tarde do 3º dia, a bofetada da mãe do Tiago foi na minha direção, mas falhou o alvo. A história desenrolou-se na sala de jantar sombria da casa de Sintra, pois o Tiago finalmente tinha assinado aquele acordo. A indemnização de 1,5 milhão, somada à transferência da escritura do apartamento nas Avenidas Novas, tinha de ser concluída em 3 dias. Com o dinheiro nas mãos, o pai da Beatriz não voltou a mencionar a gravação. A Beatriz ainda estava nos cuidados intensivos, mas ouvi dizer que já tinha sido transferida para o quarto normal. A mãe do Tiago não dormiu bem nos últimos 2 dias. Segundo as empregadas, tinha passado 2 noites seguidas a atirar coisas pelo quarto fora. Amaldiçoava o Tiago por ser inútil, chamava-me ave de mau agouro, chamava rameira a Beatriz e tratava o pai dela por bandido que se aproveitava da desgraça alheia. No entanto, ela nunca culpou o próprio filho por tentativa de homicídio. Naquele jantar, o sogro mandou especificamente o motorista para me ir buscar. Eu não queria ir, mas fui. Porque o Tiago me mandou uma mensagem no WhatsApp naquela tarde, dizendo que a mãe dele ia falar do divórcio durante o jantar de família e pediu-me para ir. Divórcio. Esperei 3 dias por esta palavra. A mesa tinha refeições simples, mais modestas do que o habitual. O ar cheirava a uma batalha silenciosa. A mãe do Tiago sentou-se à minha frente, a segurar com força os talheres. Do início ao fim, não tocou na comida. O pai do Tiago estava no lugar principal, a brincar ao de leve com o seu anel, com as sobrancelhas franzidas. O Tiago estava sentado ao meu lado, como um morto-vivo. Pegou no garfo e largou-o, repetidas vezes. Quem começou a falar foi a mãe do Tiago. Bateu com os talheres na mesa e disse que a família Martins já não podia ficar comigo. Olhou-me diretamente nos olhos, com a frieza tóxica de quem tem veneno no olhar, e disse que se a vida chegou a este ponto, era melhor o divórcio. Seria ela a ditar os termos. O Tiago levantou a cabeça e mexeu os lábios, mas não fez som. Pousei os talheres e perguntei que condições ela impunha. Ela disse que a família Martins me tinha prejudicado e que eu devia ser compensada. Limpei lentamente o canto da boca e apresentei as minhas exigências. Queria 35% das ações do Grupo Martins. A cara da minha sogra rachou no momento, gritando que eu estava louca. Disse-lhe que em 7 anos de casamento, acompanhei o Tiago desde que ele tinha dívidas de 50 mil euros até ao dia de hoje. Os 300 mil euros de fundos iniciais do Grupo Martins foram conseguidos com a venda da antiga casa da minha mãe.
Durante estes 7 anos, não participei na gestão, mas os bens conjugais são metade meus. 35% até é favor que eu lhe faço. A sogra levantou-se, dorida, e rugiu que a empresa era da família Martins. Enfrentei-lhe o olhar e respondi que o meu apelido era Silva. O ar ficou estagnado durante 3 segundos. A cara da minha sogra inchou como a cor de um fígado e ela avançou na minha direção. O Tiago levantou-se e chamou pela mãe. A bofetada nunca chegou à minha cara. O pulso da sogra foi agarrado a meio do caminho pelo meu sogro. Com voz grave, e após colocar o anel na mesa, ele perguntou se a confusão já era suficiente. A sogra olhou como uma galinha que está a ser esganada, com lágrimas nos olhos, e perguntou se ele também a estava a defender. O sogro soltou a mão, repousou a mão na mesa e disse que ele não a estava a defender, estava apenas a ser justo, que esse era o meu direito legítimo. A sogra olhou fixamente e incrédula para o próprio marido. O sogro evitou encará-la, com voz cansada, dizendo que ao longo dos últimos 7 anos, ninguém sabia melhor dos erros do Tiago do que ele mesmo. Disse que já chegava de se fingir de cego e surdo. A sogra perdeu todas as forças, recuou 2 passos, agarrou as costas da cadeira e sentou-se devagar. A bofetada falhada transformou-se numa lágrima a escapar pelo canto do seu olho. A sala de jantar mergulhou num silêncio profundo. O Tiago continuava de cabeça baixa, como um junco abatido pela tempestade. A minha sogra não disse mais nada. O meu sogro também permaneceu em silêncio. Levantei a taça de sopa e bebi um pouco do caldo que já estava completamente frio. Baixei a taça, retirei um envelope leve da carteira e empurrei-o na direção da sogra pelo centro rotativo da mesa. O envelope deslizou até ela. A minha sogra perguntou, com voz tensa, o que era aquilo. Disse-lhe apenas para ver por si própria. Ela abriu e puxou um documento. Era a cópia da escritura de um imóvel com selo oficial. A proprietária registrada era Beatriz Costa. As mãos da sogra começaram a tremer incontrolavelmente. Ela murmurou: Avenidas Novas. Declarei de forma tranquila a área do apartamento e o valor da transação pago na totalidade, 2,5 milhões de euros. Sublinhei de propósito a data do registro de propriedade, dia 8 de março, Dia da Mulher, o presente do Tiago para a mulher amada. A sogra segurava a folha, com os nós dos dedos esbranquiçados, as extremidades do papel ficaram enrugadas. Perguntou ao Tiago se aquela casa não era apenas um investimento. O Tiago não respondeu, nem levantou a cabeça. Recolhi o envelope e relembrei à senhora Martins que há bocado ela tinha dito que me deviam compensações. Guardei o papel na carteira e apontei que aqueles 2,5 milhões vieram das contas em comum do casal. Cada cêntimo que ele ofereceu a outra mulher saiu das nossas contas familiares. Pela poupança que eu fiz em 7 anos, sem ajuda de limpezas nem cozinheiro, comprei 2 metros quadrados de casa de banho naquele apartamento. Olhei nos olhos da minha sogra e questionei de onde exatamente viria a compensação. O rosto dela ficou pálido como gesso. Abriu a boca por momentos antes de espremer um não sei. Assenti, afirmando que seria de esperar que não soubesse. Os filhos preferem contar as boas notícias do que as más. Quando a bolsa rendeu, ele disse. Quando a casa perdeu valor, não disse. Que os investimentos foram um sucesso, ele mencionou. Que perdeu dinheiro numa burla, não falou. Contou sobre os lucros da empresa. Não falou sobre as contas esvaziadas, nem muito menos revelou as mulheres que guardava por fora. Finalmente o Tiago ergueu a cabeça. Com olhar turvo e cantos da boca virados para baixo, parecia um animal encurralado à beira da parede. Com voz rouca perguntou: que mais eu queria? Isto lembrou-me de que há 7 anos eu só queria o Tiago. Há 6 anos eu queria um lar. Há 5 anos queria apenas que ele fosse feliz. E agora? Quero o divórcio e a partilha dos bens perante a lei. De agora em diante, ele será o diretor Martins e eu a senhora Silva. E já não ficaremos a dever mais nada um ao outro. O Tiago ficou a olhar-me estupefacto e os seus olhos lacrimejaram. Não foi de dor, foi de ódio. Ele cerrou os dentes e disse, sílaba a sílaba, que eu me iria arrepender. Não respondi. Levantei-me, agarrei a carteira e ao passar ao lado da sogra parei um segundo.
Lembrei-lhe que a casa nas Avenidas Novas faz parte do nosso patrimônio matrimonial e eu tinha o direito de o recuperar. Se ela quisesse saber se a nora ainda estaria nos cuidados intensivos, a casa dela não se iria salvar. Os ombros da mãe do Tiago tremeram fortemente. Saí da sala e não houve nenhuma voz para tentar travar-me. Lá fora, no pátio, o vento girava folhas secas com desespero. Sob o telhado da varanda, ouvi os passos do pai do Tiago a chegar perto. Parou ao meu lado e admirou uma velha árvore. Ele disse apenas, desculpa. Admitiu que mimaram muito o Tiago na infância e agora, em adulto, ele não se conseguia dominar. Entregou-me um cartão e revelou que continha 500 mil euros que guardava nas contas pessoais. Pediu-me para não os rejeitar. Fiquei a olhar para o cartão. Não o recebi e disse-lhe que o dinheiro não me fazia falta. O pai do Tiago congelou com as mãos presas no ar. Ficou envergonhado e constrangido. Adicionei que ao fim de 7 anos naquela família, esta foi a primeira vez que ele falava em meu favor. E por isso fiquei de coração magoado. As suas mãos desceram, ele calou-se e nunca mais tentou falar. Atravessei os portões de ferro para o breu da noite. Os candeeiros arrastavam longamente a minha sombra pelo chão. O telemóvel acendeu. O assistente João Pereira mandou mensagem a perguntar quando teria disponibilidade de ir à conservatória do Registro Civil amanhã. Escreveu ainda que o acordo de divórcio já havia sido elaborado pelo advogado. Estava debaixo de um poste e respondi apenas, a que horas? Ele devolveu a resposta, às 10 horas. Cliquei a dizer, ok, e carreguei no botão. Olhei aos céus enquanto imaginava que faria certamente bom tempo no dia seguinte. Os pais da Beatriz decidiram confrontá-lo pessoalmente na entrada do edifício da empresa. Foi no dia 14 de dezembro. O Tiago tinha acabado de sair de uma reunião da direção. O João contou-me que eles entraram de rompante pelo átrio do Rés do Chão às 10h07 da manhã. A mãe da Beatriz segurava um saco com produtos de luxo que o Tiago lhe tinha oferecido. O pai empunhava um cartaz cheio de fotografias que mostravam o estado da Beatriz após o acidente. Nas imagens, ela aparecia coberta de sangue, com a perna engessada e o rosto envolto em ligaduras. As notícias já especulavam sobre a relação do diretor com a assistente, questionando a origem dos fundos que pagaram os carros de alta gama. Havia milhares de comentários na internet. Uns chamavam-lhe adúltero, outros chamavam-me víbora. O pai cravou o cartaz no meio do átrio. A mãe começou a chorar e a gritar que o Tiago tinha destruído a filha e agora tentava comprá-los com 1,5 milhão de euros. A sua voz aguda ecoava por todo o Rés do Chão. Os seguranças formaram uma barreira, sem ousar usar a força, tentando apenas bloquear as câmaras dos jornalistas que, de repente, triplicaram em número. Ao telefone, o João ofegava, dizendo que o diretor Martins implorava para que eu não fosse lá em circunstância alguma. Perguntei se a família estava a causar muitos problemas e se ele os tinha ido receber. O João fez uma pausa de 3 segundos e disse que o diretor os mandou lidar com o assunto sozinhos. Após essa informação, desliguei a chamada. Às 10h40, cheguei ao edifício do Grupo Martins no Parque das Nações. O átrio parecia uma feira caótica. Os gritos da mãe da Beatriz focavam-se no Tiago, mas gradualmente começaram a focar-se em mim. Ela gritava que tinha sido a Clara Silva a entregar a chave da morte, sabendo perfeitamente que os travões estavam cortados. O alvoroço aumentou. Alguém, com o olho treinado para a imprensa, viu-me passar pelas portas giratórias e não hesitou em gritar o meu nome. Clara Silva. Os jornalistas rodearam-me, questionando o meu envolvimento na tentativa de homicídio e a minha verdadeira relação com o marido. Os flashes das câmaras disparavam incessantemente. Abstive-me de responder. Atravessei a multidão, passei pelo cartaz manchado de sangue e dirigi-me aos elevadores. Acenei à recepcionista, que estava demasiado assustada para me impedir, e usei o meu cartão para aceder ao elevador executivo. Subi ao 28º piso. Empurrei a porta do escritório do Tiago. Ele estava de costas, virado para a janela panorâmica, a agarrar o telemóvel com força enquanto discutia formas de arranjar dinheiro. Notou o som da porta a abrir e ficou pálido, mas aliviou-se ao perceber que era apenas eu. Suspirou o meu nome. Passei pelos sofás de couro, arranquei o telefone fixo da secretária e liguei para o João.
ordenando-lhe que deixasse subir um dos jornalistas. O rosto do Tiago transformou-se numa máscara de terror. Aproximou-se a correr, tentando arrancar-me o telefone das mãos. Bloqueei-o e avisei-o de que, se ele continuasse a esconder-se, as gordas dos jornais de amanhã iriam destruí-lo. Ele recuou com os braços caídos, perguntando onde eu queria chegar com aquilo. Olhei-o nos olhos com calma e disse que, já que ele tinha medo dos jornalistas, eu falaria por ele. 3 minutos depois, o João trouxe uma jovem jornalista. Ela entrou a gravar tudo com o telemóvel. O Tiago ficou paralisado no mesmo sítio. Indiquei à rapariga que se sentasse e perguntasse o que precisava. Surpreendida, ela perguntou-me como eu justificava o facto de ter entregado as chaves do carro acidentado a Beatriz. Admiti que era verdade e assumi com naturalidade que sabia dos problemas nos travões dias antes. O Tiago virou a cabeça num sobressalto. A jornalista parou e a sala gelou por 2 segundos antes de ela perguntar por que motivo. Sabendo disso, eu tinha entregado o carro a Beatriz Costa. Com a maior calma do mundo, respondi que foi uma ordem do diretor Martins, que via isso como um bônus para os funcionários. Quanto aos travões, mencionei que o tinha ouvido falar sobre a oficina na noite anterior e assumi que o carro já estava reparado. A jornalista digitava rapidamente e continuou a interrogar, perguntando sobre as indemnizações milionárias exigidas pela família. Afirmei que o meu marido era um homem muito generoso, para quem as despesas hospitalares eram trocos. Revelei ainda que a titularidade do apartamento nas Avenidas Novas já tinha passado para o nome da assistente, sem que ele pestanejasse perante o valor de 2,5 milhões de euros. As unhas do Tiago cravavam-se nas próprias mãos. A jornalista, em choque com os números absurdos, questionou a generosidade excessiva para com uma simples funcionária. Soltei um suspiro leve e declarei que se tratava de uma doação pessoal dele e que eu não me intrometia nos seus gestos de carinho privado. 20 segundos de pausa foram suficientes para a jornalista montar todo o drama na sua cabeça. Ela baixou o telemóvel e fez a última pergunta sobre o estado do nosso casamento. Baixei os olhos e não respondi. Aquele silêncio esmagador expunha a nu a tragédia que matava o nosso matrimônio. Assim que a jornalista saiu, o Tiago explodiu. Atirou tudo o que estava em cima da secretária para o chão com estrondo. O cinzeiro de vidro partiu-se e os cacos voaram para perto dos meus sapatos. Ele berrava, fora de si, questionando com fúria se eu precisava de destruir tudo o que ele tinha para ficar satisfeita. Olhei para os reflexos dos vidros no chão e disse em voz baixa que nunca fui eu a destruí-lo, mas sim ele mesmo com a sua ganância. Ele tremia violentamente, ofegante, e acusou-me de lhe ter tirado a última fonte de liquidez que ele tinha para se salvar. Afirmei, firme, que sabia exatamente o valor da casa, pois a loja e os bens vendidos estavam em meu nome, e as notificações das finanças chegavam ao meu telemóvel. O Tiago estremeceu, como se estivesse a ser estrangulado. Não conseguiu proferir mais nenhuma palavra. Virei as costas e caminhei em direção à porta, lembrando-o do nosso agendamento para o divórcio às 3 da tarde no Rés do Chão. No átrio esvaziado, apenas o cartaz com a cara ensanguentada da Beatriz permanecia como um fantasma. Olhei para ele durante 3 segundos antes de sair pelas portas giratórias. Nessa mesma noite, a imprensa encheu-se com títulos irônicos como "Um diretor muito generoso". As imagens da entrevista circulavam por todo o lado, gozavam com a sua suposta benevolência, expondo o luxo e a traição declarada. As suspeitas sobre os travões cortados chegaram à polícia judiciária. Fechei as cortinas do quarto e adormeci. Regressei à casa da minha terra natal. Limpei o pó dos retratos dos meus pais e reguei as plantas, num ritual de devoção à solidão. Às 22h47 do dia seguinte, decidi voltar à casa do Restelo. Ao entrar, senti o frio que enregelava a casa. Notei a luz acesa no escritório e ouvi o som de uma trituradora de papel. Caminhei pé ante pé e espreitei pela fresta da porta. O Tiago estava ajoelhado junto ao cofre, a destruir documentos à pressa. Parecia uma formiga cega, aterrorizada com a possibilidade de ser descoberto. Perguntei-lhe em voz alta se ainda estava a trabalhar àquelas horas. Assustado, ele deixou cair os papéis.
Eram as escrituras e os contratos de suborno, ações e transferências que ele fez para a amante. Tiago tentou arrancar-me os papéis das mãos com fúria, mas eu recuei. Perguntei-lhe pelas dívidas antigas, pelos subornos e pelas noites que ele passou com ela. No cofre quase vazio, restava apenas uma pequena caixa de veludo vermelho, com alianças de platina gravadas com TM e BC, no valor de 40.000 euros. O Tiago engoliu em seco, tentando balbuciar desculpas esfarrapadas. Perante as minhas negações e a frieza do meu olhar, ele ajoelhou-se no chão. Desabou em lágrimas, implorando pelo meu perdão e lembrando os nossos 7 anos juntos. Relembrei os sacrifícios que fiz, as noites em claro e o desprezo da família dele que eu suportei com um sorriso no rosto. Dei-lhe as costas e deixei-o a chorar sozinho. No meu quarto, abri a gaveta onde guardava o colar de pérolas da minha mãe e os cartões com os 300.000 euros que ele me tinha tirado e que agora eu exigia de volta. O Tiago continuou a mandar mensagens durante a madrugada, escondendo o seu desespero com falsas promessas de amor. No dia 19, a Beatriz acordou no hospital, chamou a polícia a chorar e acusou-me de tentativa de homicídio. O Tiago entrou em pânico. O polícia Mendes interrogou-me. Com a maior calma do mundo, entreguei-lhe as gravações da câmara do porta-bagagens, provando que tinha sido o Tiago a encomendar o corte dos travões para me matar e ficar com os 3 milhões de euros do seguro de vida. Os agentes ficaram atônitos perante a frieza do plano. Assumi tudo. A Beatriz pagou pelo mal que ele me queria fazer. Deixei o hospital com a cabeça erguida, passando pelos polícias sem qualquer medo. No dia 23 de dezembro, debaixo de uma tempestade de neve e chuva, o Tiago foi detido. Saiu algemado do edifício, rodeado por jornalistas e câmaras de televisão, acusado de fraude patrimonial e tentativa de homicídio. Bebi o meu café e fui à conservatória do Registro Civil. Como ele estava na prisão, o processo avançou sem ele. Tirei uma fotografia à certidão de divórcio e enviei para o grupo da família, onde a minha sogra não parava de me insultar. Escrevi apenas "Adeus, Sr. Martins", e bloqueei todos os números. A neve caía-me nos ombros, cobrindo o passado, as dívidas, a ingenuidade e as promessas vazias. O processo arrastou-se por 6 meses. O Tiago foi condenado a mais de 6 anos de prisão. A Beatriz regressou à sua aldeia, coberta de cicatrizes e amargura. Os cofres dele ficaram vazios. Recusei o pedido de visita dele na prisão sem dar justificações. Em julho, com as malas feitas, apanhei um táxi para o aeroporto com destino à Suíça. Tinha o meu visto de residência aprovado. Ao olhar pela janela, senti o cheiro à relva fresca. Foram 7 anos de sofrimento, mas as noites de espera tinham finalmente chegado ao fim. Parti sem olhar para trás.